Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, irei apresentar o livro As Dores do Mundo, do filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer. Esse livro vai trabalhar os seguintes temas: o amor, a morte, a arte, a moral, a religião, a política, o homem e a sociedade. Inicialmente, ele traz uma nota biográfica sobre a vida do filósofo. Schopenhauer é filho de um grande comerciante, o Florenz, e de uma grande escritora literária, a Joana, que inicialmente tiveram ele na condição de primeiro filho e 9 anos depois a sua irmã. Desde cedo, o casal percebe que Schopenhauer tem uma inclinação para as letras clássicas e para a alta cultura. Entretanto, o objetivo do seu pai era que ele o sucedesse no ofício da família e se tornasse também um grande comerciante. Schopenhauer, quando está no período da adolescência, proposto para ele, pelo seu pai, que o jovem faça uma grande viagem pela Europa, na condição de um presente. E assim que ele retornar, se dedique aos estudos que se referem ao comércio. E assim Schopenhauer faz. Ele viaja para a Europa. Essa viagem tem o objetivo de afastá-lo pela inclinação no que diz respeito ao entendimento da condição humana, à investigação de como funciona a realidade, mas em vez de isso promover esse efeito, promove o efeito contrário, e Schopenhauer passa a ficar cada vez mais curioso e intrigado em relação à condição humana e como funciona a realidade. Inclusive, uma das cenas que vai marcar profundamente a vida do jovem é quando ele vê pessoas escravizadas, acorrentadas, chicoteadas, maltratadas, passando por uma existência de dor e sofrimento. E Schopenhauer passa a compreender que, invariavelmente, todas as pessoas, em alguma medida, passam por essa experiência, porque, na verdade, a dor e o sofrimento estão no âmago da vida. É essa constatação que ele vai chegar muito tempo depois e o irá torná-lo conhecido como o grande nome do pessimismo metafísico. Schopenhauer retorna da viagem, o seu pai quase que entra em falência, perde quase tudo e acontece uma tragédia. Ele cai da janela da casa onde estava morando. Há uma ideia de que o pai de Schopenhauer cometeu suicídio. Não se sabe o certo. Mas pelo fato do seu pai ter falecido, ele agora fica com as portas abertas para fazer o que bem entender da própria vida. Inicialmente, ele se dedica ao estudo de medicina, o estudo que irá ajudá-lo, inclusive, na filosofia que ele irá desenvolver. Mas depois, ele deixa a medicina e passa a estudar filosofia. Conclui a sua tese de doutorado, que tem um nome até difícil de ser pronunciado, que é a quadrupla raiz do princípio de razão suficiente. Que a sua mãe, a Joana, que tinha uma relação conflituosa com o jovem filósofo, inclusive zomba, diz que parece mais uma tese ou o nome de um remédio do que um título de uma tese de doutorado em filosofia. E Schopenhauer não deixa por menos. Diz que a sua mãe, que era uma grande escritora, que tinha amizade, por exemplo, com Wolfgang Goethe,
o grande autor do Fausto e dos sofrimentos do jovem Werther, conhecido por toda a Europa e por todo o mundo, Schopenhauer vai dizer que a sua mãe só seria conhecida futuramente por estar relacionada a ele. E o que de fato aconteceu, né? Schopenhauer se tornou o grande nome da filosofia ali do século XIX, no que diz respeito ao pessimismo metafísico, sendo um divisor de águas, porque até aquele momento, na filosofia, o grande conceito era o conceito de razão, de racionalidade. E a partir de Schopenhauer, como nós vamos ver, o grande conceito é o conceito da vontade, da irracionalidade, e já falarei um pouco sobre isso. Estamos apresentando As Dores do Mundo, mas o grande livro de Schopenhauer é O Mundo como Vontade e como Representação. O primeiro tomo de 1818, 19, e o segundo tomo de 1844, certo? Lá ele vai apresentar o seu conceito de vontade, o seu conceito de representação e chegar à constatação de que, para ele, não existe Deus. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a vida ela não tem um sentido, uma finalidade ulterior à própria existência. Um terceiro ponto, todos nós somos a manifestação de uma vontade irracional, cega, sem fundamento, que se manifesta em todos os reinos da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, que nós fazemos parte, e que no ser humano essa vontade passa a querer conhecer, começa a ganhar um nível de consciência, de conhecer a si mesmo. No entanto, para Schopenhauer, a consciência ela é um produto do nosso cérebro. Então, quando nós morremos fisicamente, essa consciência desaparece. A única coisa que permanece é a vontade se manifestando na natureza. E ao pensar dessa forma, essa vontade que ela é irracional, essa vontade que ela é insatisfeita, Schopenhauer encontra uma explicação para a insatisfação humana. É tanto que o quarto livro, de O Mundo como Vontade e como Representação, Schopenhauer vai dizer que a vida é semelhante a um pêndulo que oscila entre o sofrimento e o tédio. Nós queremos algo, aí sofremos. À medida que conseguimos satisfazer o objeto do nosso desejo, nós temos uma rápida alegria, em seguida nos entediamos e passamos a desejar outra coisa. Por quê? Somos manifestação dessa vontade. Inclusive, essa ideia da insatisfação, da dor, do sofrimento é a característica do pessimismo metafísico de Schopenhauer. Quando se fala que ele é um pessimista, não é no sentido do senso comum, de alguém que simplesmente reclama de tudo, de que nada não presta e esse tipo de coisa. Não. Há toda uma filosofia por trás. Uma filosofia pessimista, metafísica, mas da imanência. É diferente da metafísica da transcendência que nós podemos observar, por exemplo, em Santo Agostinho, em São Tomás de Aquino, na Idade Média. Só dois exemplos. Ele é uma metafísica da imanência, do aqui e do agora, certo? Não relacionado a um além-mundo ou um além-vida, ok? E nós podemos abordar rapidamente até alguns temas aqui do livro As Dores do Mundo. O primeiro é o amor. Veja só, o amor ele tem uma perspectiva romanceada na literatura, certo? É diferente para Schopenhauer. Para Schopenhauer,
o amor é um impulso irracional promovido por essa vontade que quer que os indivíduos procriem, porque mais importante que os indivíduos é a espécie, é a perpetuação da espécie que corrobora com a afirmação dessa vontade. E aqui, nesse livro, ele vai trazer várias reflexões interessantes nesse respeito. Se você tiver curiosidade, leia um ensaio intitulado A Metafísica do Amor Sexual, que está presente no segundo tomo de O Mundo como Vontade e Representação, de 1844. No que diz respeito à morte, para Schopenhauer, a morte é apenas a finalização do fenômeno que eu sou. Eu estou aqui e agora, um dia eu irei morrer, a minha consciência irá desaparecer. Então, para Schopenhauer, morreu, acabou. Não existe imortalidade da alma, não existe reencarnação e esse tipo de tema, esse tipo de explicação que alguns seguem, ok? O terceiro ponto é a arte. Victor Schopenhauer é um pessimista metafísico. No nosso mundo prepondera a dor e o sofrimento. Qual é o papel da arte? Para Schopenhauer, lá no livro O Mundo como Vontade e Representação, o terceiro livro dessa obra, ele vai dizer que a arte superior, a mais importante de todas, é a música. É tanto que ele diz, né? Poderia não existir mundo, mas existiria música. Então, se você está curioso em relação a essa abordagem da filosofia da música de Schopenhauer, vá lá e dê uma lida. O próprio Schopenhauer, ele ia aos grandes concertos da Europa, sentava lá naquelas poltronas, ficava de olhos fechados, ouvindo as grandes composições, certo? E ele pensava que, naquele instante, a dor e o sofrimento de existir era suprimido e ele tinha um alívio. Então, a música, a arte é capaz de trazer alívio para a nossa existência, certo? Então, basicamente é isso, meus amigos, que eu gostaria de apresentar para vocês. O livro, As Dores do Mundo, um pouco aí da biografia do Arthur Schopenhauer, rapidamente algumas reflexões sobre o amor, a morte e a arte. Se você tiver curiosidade no que diz respeito à moral, à religião, à política, o homem e a sociedade, leia o livro. Eu queria finalizar só com algumas anedotas, né, sobre a vida de Schopenhauer. É interessante que academicamente isso não é valorizado, porque parece uma espécie de fofoca. E eles consideram o seguinte: uma coisa é a obra do filósofo, outra coisa é a sua vida e a sua existência. E eu compreendo que sim, a teoria, a obra do filósofo é mais importante do que a sua existência. Mas Schopenhauer tem algumas curiosidades, né? Ele viveu sozinho durante toda a sua vida e muitos o chamavam inclusive de o Buda de Frankfurt, ok? Foi onde ele faleceu. E Schopenhauer, depois do almoço, ele tinha o hábito de tocar flauta doce. É tanto que Nietzsche, né, que inclusive lê Schopenhauer e escreve um texto, Schopenhauer como educador, Nietzsche depois até critica Schopenhauer, dizendo que não acreditava em um pessimista que tocava flauta doce depois do almoço, né? Ele tentou ser professor universitário, mas faliu miseravelmente, porque ele marcou as suas aulas no mesmo horário que Hegel, o grande nome do idealismo alemão, dava as suas aulas. E enquanto ele tinha pouquíssimos alunos, ou quase nenhum aluno, Hegel
tinha salas lotadas, né, de alunos. Então ele desistiu, inclusive, de lecionar na universidade. Ele conseguiu sobreviver porque ele herdou a herança do seu pai, fez algum estudo no que diz respeito ao comércio, a investimentos. Ele aplicou essa herança, o que permitiu que ele passasse a vida toda sem trabalhar, se dedicando de maneira autônoma à construção da sua própria filosofia, certo? O que é admirável, né? E no final, praticamente ali no final da vida, é interessante que ele não fica conhecido pelo mundo como vontade e como representação. Não. Em 1851, Schopenhauer publicou textos que tratam também de vários temas, intitulado Parerga e Paralipômena. E isso o tornou célebre pela Europa. E é interessante que a postura amargurada, ranzinza, pessimista de Schopenhauer, quando ele encontra um certo reconhecimento, ele era parado na rua para dar autógrafos, falar com as pessoas, ele até muda. E ele chega a escrever, né? Finalmente, o Nilo chegou ao Cairo. Então, um dos grandes objetivos da vida de Schopenhauer, além de se dedicar à filosofia, era também ter, parece, né, um certo reconhecimento por tanta dedicação ao saber, ao estudo, à própria filosofia. E é interessante também porque Schopenhauer ele teve uma relação bem conflituosa com a mãe dele, com a Johanna Schopenhauer. E isso marca, em alguma medida, até certos textos dele, onde é reconhecido uma certa misoginia, uma aversão às mulheres de Schopenhauer, certo? Uma aversão às mulheres, ou pelo menos a um tipo de comportamento, que é um traço biográfico, porque o pai dele era mais velho que a mãe, era um casamento por arranjo, e Schopenhauer se queixava muito, porque enquanto o seu pai padecia de doenças, sofria devido à crise financeira, a sua mãe dava grandes sarais literários na presença dos maiores intelectuais da Europa. Enquanto o seu pai sofria, a sua mãe se divertia e não se aproximava nem por compaixão ou por caridade para tentar ajudar o pai dele, né? Porque antigamente se pensava assim, né? Não, vamos fazer um casamento por arranjo, que depois que você se casar com fulano, você vai aprender a amar ele ou ela do jeito que o indivíduo é. Se bem que o amor, como nós sabemos, não é assim, né? Ele tem que ser construído e não se casar para depois ver como é que a coisa funciona. Um outro episódio interessante na vida de Schopenhauer é que ele tinha uma certa dificuldade de ter relacionamentos, então inclusive ele pagava para ficar, né, com as mulheres. E um dia ele estava com a mulher em um quarto e uma senhora foi brechá-lo, né, foi ver o que é que eles estavam fazendo. E Schopenhauer percebeu, abriu a porta lá do espaço. Rapidamente, a idosa rolou pela escada, se machucou toda, processou Schopenhauer e Schopenhauer teve que pagar para ela uma pensão até o resto da vida dessa senhora. E um dia, né, muitos anos depois, quando ela falece, Schopenhauer vai até o velório, olha lá a idosa no caixão e diz assim: foi-se a velha, acabou a pensão. Ri e sai. Schopenhauer tinha dessas coisas, né? Outra vez ele estava num restaurante que ele gostava de tomar caldos gordurosos e ele olhou para o garçom e viu alguns advogados distantes assim, em uma mesa distante, e fez uma aposta com o advogado. Ele disse assim, com o advogado não, com o garçom: garçom, eu aposto tanto
se aqueles advogados estiverem falando sobre mulheres, conquistas, noitadas, esse tipo de coisa. E assim o garçom fez. O garçom foi, se aproximou lá da mesa e, de fato, aqueles homens, os advogados, estavam falando, né, de suas conquistas, de suas noitadas, de suas vivências, vamos dizer assim. Então ele tinha, né, um certo espírito crítico e até com um humor assim ácido. E uma última curiosidade é que Schopenhauer gostava muito de animais. Ele foi o primeiro presidente da Associação em Defesa dos Animais da Alemanha e ele gostava muito de poodles. Então ele sempre tinha poodles. E os poodles que ele tinha, todos tinham o mesmo nome, Atma, que em sânscrito significa a alma do mundo. Então, falecia um poodle, morria o cachorrinho, logo ele pegava um outro poodle e colocava o mesmo nome. E como ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros, ele deixou todos os seus recursos, a sua propriedade, para a pessoa que ficasse responsável por cuidar do seu último poodle quando ele viesse a falecer. No caso, Schopenhauer, quando viesse a falecer, quem ficasse com o cachorrinho iria herdar tudo que ele tinha conquistado ao longo da vida. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Espero que você tenha gostado aí da apresentação desse livro, dessas rápidas reflexões, um pouco da história de Schopenhauer. Isso aqui é apenas um convite ao estudo desse grande filósofo, tá bom? Não é um vídeo aprofundado para um estudo mais detalhado, mas um convite à filosofia do grande pessimista metafísico do século XIX, Arthur Schopenhauer. Se você gostou, curta, se inscreva em nosso canal e compartilhe com familiares, amigos e conhecidos. Um forte abraço, luz e paz, até o próximo vídeo. Valeu!